aqui na Expo 2017. Eu sou Luiz Fernando Sá, diretor da Plant Project, um dos organizadores desse espaço que foi, pela primeira vez, destinado a debater questões relacionadas ao agronegócio aqui dentro da Expo. É o maior setor da economia brasileira e precisava estar dentro do maior evento sobre gestão e liderança da América Latina. O nosso tema de hoje à tarde é um dos temas mais modernos, mais fascinantes aí da agricultura, do agronegócio atualmente, que é a produção orgânica. Nós vamos falar do nicho à exportação, como quebrar paradigmas e produzir orgânicos em grande escala. Hoje de manhã nós já tivemos até questionamentos sobre essa questão e os nossos convidados de hoje vão ajudar a esclarecer aí uma série de pontos e mostrar como é que a gente vai avançar com a produção de orgânicos aqui no Brasil. Então eu vou convidar para formar o palco comigo a Marcela Scavone. Ela é gerente de cadeia de suprimentos e sustentabilidade da Mãe Terra. A Mãe Terra é uma das maiores empresas de alimentos orgânicos do Brasil. E ela vai nos contar um pouquinho quais são os desafios de produzir alimentos orgânicos no Brasil. Quero convidar o Marcelo Marzola. O Marcelo Marzola é CEO da PPD Holding, que controla a Fazenda da Toca, também uma das principais empresas produtoras de orgânicos no Brasil. E tem uma série de outras empresas nessa holding que lidam com a agricultura e o Marcelo vai nos contar mais detalhes também sobre isso. E, finalmente, quero convidar o Rodrigo e a Felice dos Santos. Ele é diretor do Grupo Cantagalo, da CG Holding. E vai nos contar também dos projetos do Grupo Cantagalo para produzir justamente em larga escala orgânicos e construir uma cadeia de produção que permita que a produção chegue em larga escala. Eu vou iniciar essa conversa nossa aqui, passando o microfone para a Marcela para que ela faça uma introdução, apresente um pouquinho o case da Mãe Terra e os desafios aí que elas têm enfrentado nesses anos aí de trabalho. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e dividir com vocês um pouquinho o projeto da Mãe Terra. Para quem não conhece, a Mãe Terra é uma empresa de produtos naturais. Ela é pioneira, a primeira no Brasil, de 1979, e que recentemente foi adquirida pela Unilever, né? Eu falo que a Mãe Terra ela é muito mais do que uma empresa de produtos naturais, ela é um projeto, né, uma missão, justamente pelo grande desafio de desenvolver uma cadeia de produtos naturais e principalmente orgânicos, né? Hoje a Mãe Terra é o maior comprador de orgânicos no Brasil e para chegar nesse patamar no nosso mercado, é um projeto que vem sendo, né, desenvolvido ao longo de todos esses anos e realmente com grandes desafios, porque hoje, se a gente está aqui falando sobre orgânicos, imagina há 38 anos atrás, né? E, enfim, acho que é um pouco sobre isso que a gente veio falar aqui hoje, contar essa história para vocês. Muito bem. Marcelo, conta para a gente um pouquinho da experiência da Fazenda da Toca. Hoje eu acho que um dos nomes mais conhecidos aí pelos consumidores de orgânicos, principalmente aqui na região de São Paulo, mas acho que em outras regiões do Brasil também. E é um case aí que já de produção numa escala um pouco maior, né? Então, por favor, nos conte um pouquinho a sua experiência lá na Fazenda da Toca, junto com o Pedro Paulo Diniz, que é o criador do projeto, né? Isso. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para contar um pouco da nossa história. Eu sou CEO da PPD, que é uma holding que tem alguns investimentos em alimentação, agricultura. Um desses investimentos é a Fazenda da Toca, que vocês devem conhecer. A gente tem outros, o Grupo Mani, de restaurantes, então algumas outras coisas, mas sempre muito centrado em agricultura, alimentação. E nisso que a gente chama de agricultura regenerativa, né? Dessa agricultura que cria vida, né? A Fazenda da Toca é uma fazenda que ela é produtiva há uns 12 anos, mais ou menos, né? A coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, a gente começou a experimentar com técnicas de produção dentro desses sistemas regenerativos da lei orgânica.
né? E além de orgânica, ela é regenerativa e aqui com o passar da conversa vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o que a gente quer dizer com agricultura regenerativa, né? Muito bem. Rodrigo, nos fale um pouquinho também. O Grupo Cantagalo é um grande produtor de grãos e de outros produtos agrícolas que está num processo de conversão para trabalhar com orgânicos, né? Então, explica para a gente um pouquinho esse trabalho, esse momento do grupo e os desafios que vocês estão enfrentando para fazer essa conversão. É fácil passar de produtor convencional para produtor de orgânico? É muito fácil. Bom, obrigado pelo convite, Luiz Fernando, a Plant, a Startagro, a HSM. A Cantagalo, ela é proprietária de pouco mais de 102 mil hectares de terra no Brasil, em 4 estados brasileiros. E a gente decidiu recentemente, esse ano, depois de uma grande reestruturação da companhia, focar em diferenciação. Muitos dos executivos que assumiram a companhia têm um histórico grande em diferenciação em produtos de nicho, especialmente soja e milho não transgênico para a ração animal, em vários locais do mundo, operando nos 5 continentes, mais de 40 países. A gente decidiu evoluir e focar na agricultura orgânica, proteína concentrada de soja para a aquacultura, que é outro setor que cresce muito no mundo, demanda por peixe, sem dúvida é o setor do agronegócio que mais cresce no planeta. Então isso é um dos pilares que a gente decidiu focar também. E no caso de orgânico, resumindo, não é fácil, é muito difícil. A gente estava até conversando isso, eu, o Marcelo e a Marcela, antes de começar o painel. E eu voltei hoje cedo do maior fórum de discussões do mercado americano em St. Louis nos últimos 2 dias sobre agricultura orgânica. E é incrível que a maior potência do mundo e o maior mercado do mundo consumidor, 82% dos americanos compram orgânicos, algum item orgânico. Em 2016 eles compraram. Mesmo eles ainda não sabem muitas das coisas que eles têm que desenvolver e como eles vão solucionar questão logística, diferenciação, segregação de mercadoria e a própria tecnologia para a agricultura. Então acho que a gente tem uma grande possibilidade e a gente está se propondo a ser um dos players para tentar transitar e organizar esse setor, e por isso que é muito interessante a discussão de hoje. Eu vou fazer uma pergunta que eu queria transmitir aos 3. Os 3 entraram nesse mundo, as 3 empresas, no caso, em momentos distintos. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual foi o que motivou esse movimento, né? Vocês entraram pela causa, pelo propósito, ou pela oportunidade de ganhar mais do que com plantio convencional, do que produtos convencionais? Bom, é até interessante, né? Hoje é tão atual falar sobre propósito, e a gente fala que para a Mãe Terra é um grande privilégio falar sobre isso, porque a gente não se apropriou de um propósito como discurso para agregar valor à marca, né? A Mãe Terra, ela nasceu de um propósito. Então, na década de 70, onde era um movimento considerado um movimento hippie, né? E hoje é reconhecido como um business, né? Então, sim, né? A Mãe Terra, ela nasceu desse propósito justamente por acreditar que a alimentação natural, orgânica, integral é o que faz a diferença no ser humano, né? A gente fala que a gente é o que a gente come. Então, acho que isso está no cerne mesmo, no DNA da empresa, né? A Fazenda da Toca, acho que as histórias aqui vão ser muito similares, né? Acho que a Fazenda da Toca também começa pelo propósito, né? O chamamento vem do propósito, mas também fica muito claro rapidamente que o propósito em si só não basta, né? Então a gente gosta muito de pensar no conceito de triple bottom line, né? Então a gente olha tanto para o lado social quanto para o lado ambiental e também para o lado econômico, né? A conta tem que fechar, no final do dia a conta tem que fechar para que o negócio seja verdadeiramente sustentável. Então acho que o propósito, ele é o que nos move, o que está lá no nosso coração, o que a gente acredita, isso que eu falei no começo de gerar vida, é uma crença muito forte dentro da Fazenda da Toca, né? Essa agricultura responsável, essa agricultura que pensa no bem-estar do planeta, das pessoas. Então esse é o nosso coração, sem dúvida alguma, mas com a maturidade de entender que isso tem que ser seguido
de uma prosperidade econômica para que seja sustentável no longo prazo. E no caso da Cantagalo, que é um mais recente nessa área e que tem uma visão de um grupo mais estruturado do ponto de vista corporativo. A ideia nasceu totalmente baseada em um novo propósito, porque todos nós, o grupo de executivos que assumiu a companhia em novembro de 2016, viemos do mercado de trading tradicional, compra e venda de soja, milho, para ração animal e distribuição no mercado global, onde o Brasil já está posicionado como líder. A gente viu a necessidade, todos nós, de criar uma nova companhia e se posicionar para que o Brasil assuma a posição que ainda não tem no setor de orgânicos. O Brasil já é o segundo maior produtor de soja, é o segundo maior produtor de milho, o maior produtor de proteína animal do planeta, mas em orgânicos a gente não está na lista nem dos 15 primeiros. É um produtor muito pequeno e nós temos todas as capacidades, conhecimentos e estrutura para poder ser líder mundial também nesse setor da agricultura. Então, para nós, nasceu de um propósito, mas como o Marcelo bem disse, é um propósito que tem que ser bem remunerado e é. É um setor que, pela diferenciação, desde que bem estruturado, com certeza remunera mais, especialmente falando agora de grãos e oleaginosas, porque o setor de soja e milho ele se tornou um jogo geopolítico. Hoje os chineses estão garantindo acesso a ativos estratégicos e terras ao redor do mundo, já ocorreu na África e está ocorrendo no Brasil, adquiriram empresas recentemente muito importantes do setor agro brasileiro, Mato Grosso, Paraná. Isso é um movimento que não tem volta. E nós não temos nem interesse e nem intenção, em linha com os nossos propósitos e os nossos valores, em ficar brigando por espaço e market share. A gente quer fazer uma coisa que tenha o pilar de governança, impacto social positivo e impacto de meio ambiente também positivo. Por isso que a gente decidiu se posicionar nesse setor. Eu acho que é meio consenso aqui também entre todos que a grande questão hoje para aumentar a produção orgânica no Brasil é criar cadeias, estruturas em toda a cadeia produtiva que garantam um fornecimento permanente em escala maior, né? Eu vou começar pela compradora da produção orgânica. Qual é, na sua visão, o grande desafio para você hoje, na estruturação de cadeias, a sua área de atuação? Como é que vocês agem junto a produtores, a agricultores, para estimulá-los a produzir mais? E, evidentemente, tem todo outro desafio, que é o desafio logístico, de segregação, né, da produção orgânica. Enfim, como é que vocês atuam na formação da cadeia de suprimento? É uma bucha. E eu fico muito feliz, né, esperançosa, enfim, com um projeto como o da Cantagalo, né? Da Toca nem se fala, né? Mas por quê, né? Eu brinco que a Mãe Terra, eu acho que é a única empresa que na área de compras não tem comprador, né? Justamente porque não é um mercado onde você vai lançar, por exemplo, um bid, você vai para o mercado explorar, né, as ofertas de trigo orgânico. Não existe um mercado hoje disponível de trigo orgânico quando você fala em escala. Então, por exemplo, até no trigo, citando, a gente tem parcerias que vêm se desenvolvendo ao longo, assim, um parceiro há mais de 10 anos. E como que a gente faz? Eu faço uma projeção da minha demanda do ano seguinte, a gente acorda na época de safra, antes do plantio, para que ele se prepare para poder me atender na safra do ano seguinte. Então, realmente um grande desafio quando você fala em indústria, quando você fala realmente estar nesse mercado, né, não como, só como um propósito, mas como um business que justamente tem que fechar a conta, né, no final. E desenvolver todo este ciclo tem sido o maior desafio da empresa, ainda mais quando, né, se fala em escala, em crescimento. Né? Hoje a gente sente uma grande dificuldade em termos de tecnologia, quando fala principalmente em regeneração, né? Porque a gente, né, muito em linha com a da Toca, vê que hoje não basta ser orgânico, né? Como regenerar, como gerar um impacto positivo dentro da cadeia produtiva. E a parte de tecnologia neste sentido, quando você compara ao agronegócio convencional, a gente está anos-luz atrás. Né? Hoje eu falo,
nos últimos 40 anos, né, o mundo perdeu em torno de 30% do solo produtivo, né? Então, eu vejo que a gente está aqui, a gente está nesse painel, esse assunto está acontecendo num evento como esse, é de grande responsabilidade, não como business, acho que enquanto nós, cidadãos, pensando no na nossa mãe terra, planeta Terra, né? Porque eu realmente acredito que é um caminho de ida sem volta. Então, fazer disso um business, convencionais se transformando em orgânicos, né? Empresas focando não só em produção, como é o trabalho incrível da Toca, né, que investe em tecnologia e busca, eu acho que realmente a gente tem que começar a olhar para isso e se unir para desenvolver, porque hoje a minha cadeia, desenvolver essa cadeia, ela está muito focada em pequenos produtores, né? Hoje o volume da Mãe Terra entre orgânico e convencional, quase que 50%, 47% é proveniente de pequeno produtor. Então é muito bonito, né, contar essa história, mas quando a gente fala em escalar, quando a gente fala em business, quando a gente fala em impacto, né, realmente é um desafio muito grande. Eu acho que no caso da Toca é um exercício eu ia falar de humildade diário. Porque a gente está desbravando, a gente está construindo muita coisa que não existe, né? Não tem planta, não tem caminho para você seguir. E para você desbravar, você tem que estar disposto a errar e aceitar muito bem, trabalhar muito bem com seus erros, né? Não sei se vocês sabem disso, mas hoje a Toca é possivelmente o maior produtor de ovos orgânicos do Brasil. A gente produz mais ou menos 2 milhões de ovos por mês. E o simples desafio de encontrar ração orgânica, milho orgânico para fazer ração, é um desafio complexo e que nos desafia a cada novo ano, né? Então a gente tem acho que primeiro essa humildade de estar disposto a encontrar caminhos diferentes, essa tendência, essa vocação para experimentação, e também encontro entre os nossos parceiros e no nosso mercado de orgânicos e com as pessoas com quem a gente tem relação, uma disposição muito grande para celebrar parcerias, né, para trabalhar em conjunto, que eu acho que é uma outra parte muito importante, que também faz parte do nosso espírito na Toca, né, de tentar encontrar soluções, não de uma forma isolada, não de uma forma proprietária, mas trabalhando junto com os nossos parceiros, de fato tentando integrar essa cadeia, trazendo o desafio para todo mundo, colocando todo mundo na mesma página e buscando soluções juntos, né? Eu queria insistir um pouquinho nessa questão, Marcelo, e depois o Rodrigo vai opinar também sobre esse ponto. Mas se vocês têm um trabalho de convencimento junto a produtores convencionais para que eles migrem façam a conversão para a produção orgânica, que não é uma conversão simples, né, não é uma conversão imediata, e não é uma conversão barata, né? Exige um investimento. Então eu queria entender um pouquinho como é que vocês fazem esse approach, ou se não fazem, enfim, se só identificam quem já produz, né? No caso, por exemplo, da Toca, que é uma produtora, mas que precisa do milho também, né, como você mesmo contou. Então, Marcela, se você pudesse dar um pouquinho mais pontual nessa observação. Sim, né, hoje eu estou aqui de salto, ontem eu estava de botina, né, numa fazenda, justamente, enfim, tentando traçar um projeto junto a um produtor, uma fazenda que hoje é um plantio convencional que já vem caminhando para essa transição para orgânico. Sim, a gente faz, eu acho que a gente hoje só consegue esse volume quando a gente fala, inclusive, não um parênteses, mas quando a gente fala em orgânicos no Brasil, ainda o grande volume é muito focado no FLV, né, em frutas, legumes e verduras. E quando a gente fala em grãos e cereais, ainda é um desafio ainda maior. Então, acho que hoje a gente só consegue a cadeia que a gente tem, que a gente estruturou ao longo desses anos, justamente por esse trabalho que vem acontecendo, né, de conversão aos poucos desses pequenos produtores. Ainda é muito focado em pequeno produtor, que é onde a gente consegue mais esse acesso. Marcelo, se você pudesse comentar também essa relação com os fornecedores, como é que vocês fazem? Claro. E qual é o approach? Eu ia pular a ordem aqui, ia desafiar e falar, não, mas vamos lá, vamos pela ordem aqui então. Talvez, em vez da palavra conversão, nesse momento,
eu acho que a gente prefere usar a palavra aprimoramento, né, para dizer que isso é uma jornada contínua, né. Esse ponto de partida do propósito que a gente falou aqui, que talvez seja o que une todo mundo que está nesse mercado, ele, como qualquer coisa que invoca paixão, é uma coisa delicada, né, que você tem que saber trabalhar muito bem. Porque é muito fácil você ficar radical, é muito fácil você ficar exclusivo, é muito fácil, ou excludente, né? Essa é uma questão que envolve até uns pontos ideológicos, né? Discussões ideológicas apaixonadas, né? E no momento em que vira uma discussão ideológica, a gente tende a achar que você começa a perder energia mais do que aproveitar, né? Por isso essa cabeça de pensar nisso como um aprimoramento, né? Então acho que o primeiro ponto, eu falei da palavra humildade antes, eu acho que ela é válida nesse caso também. Se aproximar dessas pessoas, desses produtores, com muita humildade, né? Com a humildade de reconhecer que quer seja orgânico, quer não seja orgânico, esses produtores prestam um serviço que é fundamental, ele é importante, ele tem seu valor, né? A segunda coisa é mostrar essa viabilidade econômica que a gente falou aqui. Então, a conversão, eu acho pouco provável, a gente estava falando disso antes, né, Rodrigo, pouco provável que alguém acorde e fale assim, não, hoje eu quero não ser orgânico, hoje eu quero ser orgânico. O produtor ele não pensa com essa cabeça, ele pensa com a cabeça do resultado dele, ele tem tanta instabilidade, tanta coisa fora do controle, ele tem que lidar com São Pedro, com o clima, com tanta coisa que está fora do controle, que quanto mais ele conseguir controlar, melhor para a sensação dele, né, como produtor. Então, se a gente souber reconhecer que existe uma necessidade, né, dessa viabilidade econômica também, conseguir demonstrar essa viabilidade econômica para o produtor, isso também tende a ser um ponto de transformação importante para essas pessoas. E talvez por último, que é um papel que a Toca faz há bastante tempo e tenta fazer com muita responsabilidade, que é o papel de representar esse movimento e essa possibilidade, né, estava ouvindo o Nizam Guanais outro dia falar sobre o agronegócio brasileiro, e ele falou que o agronegócio brasileiro ele é muito bom de story doing, mas é muito ruim de storytelling, né? A gente faz muita coisa e comunica muito mal. E a Toca ela tem essa vocação e ela tenta fazer isso com a responsabilidade que isso exige, né? Rodrigo, baseado no que eles disseram, da dificuldade de encontrar fornecedores em pequena escala, imagino que encontrar fornecedores para uma trade em escala, para fornecer para o mundo todo, seja um desafio ainda maior. Eu queria entender como é que vocês vão fazer esse approach. E você falou muito também em oportunidade. Você, até pela tua viagem agora aos Estados Unidos, o teu conhecimento de mercado global, você vislumbra aí que o Brasil já tem áreas, inclusive, prontas, ou mais próximas de estarem prontas para produzir orgânicos, fazer essa virada de chave, né? Então, por favor, queria que você comentasse essa dificuldade, esse desafio e como vocês vão trabalhar junto aos grandes produtores de maior escala. O desafio é o mesmo que a gente tem para convencer o produtor a fazer qualquer coisa na vida. O produtor é muito simples, como o Marcelo estava falando, e eu sou de Mato Grosso, então eu nasci no meio de produtor, dos maiores produtores do país. Eles olham de fato o resultado econômico, mas a preocupação com o meio ambiente é uma coisa que acompanha o produtor brasileiro desde sempre. Tem uma falácia no mundo, por uma questão de competitividade, de que o produtor brasileiro derruba a floresta, mata índio, trabalha escravo. Tem gente boa e ruim em qualquer setor da economia, em qualquer lugar do mundo. Mas o agronegócio brasileiro é altamente responsável e o volume de área que a gente tem disponível de pasto, até por uma evolução da pecuária que usa cada vez menos área, a gente vai ter muito pasto para converter para a agricultura. Isso já é um fenômeno que vem acontecendo nos últimos 15 anos e é daí que nasce a possibilidade do Brasil ser líder em produção de grãos e oleaginosas orgânicos, porque a conversão ela se dá imediatamente de pasto para a produção orgânica, desde que, obviamente, dentro dos padrões internacionais de certificação, ela pode ser feita de um ano para o outro, o que em áreas de agricultura que vocês chamam de convencional, mas transgênica, que é a maior parte, no caso dos grãos, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, tem 3 anos de carência de conversão até chegar a ser certificado como orgânico. Eu acho que é importante, se você pudesse até explicar, eu acho que para quem não é exatamente da área agrícola, o que significa essa carência, por que ela é necessária? É basicamente o residual de químico no solo, né? É uma demanda das certificadoras internacionais, dos mercados consumidores internacionais. Então, Estados Unidos demanda no mínimo 3 anos, a Europa 2, e o mercado brasileiro e muitos outros do mundo, 1 ano
de agricultura convencional para agricultura 100% orgânica, livre de qualquer química e todos os pré-requisitos da agricultura e produção orgânica. Então o Brasil está muito bem posicionado por essa questão de áreas de pastagem disponíveis, e na frente de conversão e convencimento, é o que o Marcelo estava falando, é quase catequizar no começo. Por quê? Porque quando nós começamos com o transgênico versus não transgênico também, na minha época em Mato Grosso, no início dos anos 2000, era uma briga enorme. Por quê? Porque o transgênico, na teoria, ia ter um custo mais baixo. Você joga glifosato, acabou o problema da soja. E hoje em dia, tem muita soja transgênica que produz menos que a não transgênica. Por quê? Por uma questão de equilíbrio de solo, uma série de fatores que a gente já até mencionou aqui, que o orgânico ganha como mais uma alternativa, ele vem como mais uma alternativa para quê? Aumentar a receita do produtor, áreas pequenas ou um pouco maiores. Eu não sou da opinião de que é tão difícil assim você fazer uma área um pouco maior, 1.000, 2.000 hectares. E nós temos algumas áreas que já plantaram soja, mais de 3.000 hectares no Rio Grande do Sul, que é uma área muito densa. Um dos problemas é contaminação. Se o seu vizinho planta transgênico, você planta orgânico, tem um problema de contaminação de uma área com outra. Então, a gente está muito bem posicionado. E o convencimento, a gente conversou com várias cooperativas do Paraná e do Rio Grande do Sul ao longo do último ano, e todos eles têm interesse. Todos eles querem entender o que falta. A maior reclamação é, não tem quem compre a produção de forma estruturada, ou seja, que se ocupe da cadeia de fornecimento, que tenha armazém, tenha caminhão, tenha porto, container, para poder se ocupar da parte que eu, produtor, não quero me ocupar. Que não podem ser divididos com a produção convencional. Né? Exatamente, tem que ser totalmente segregada e específica. Então, como a gente criou isso para o não transgênico no início dos anos 2000, e o Brasil hoje é o maior do mundo em fornecimento, com rastreabilidade 100% confiável, a gente se propôs a fazer exatamente a mesma coisa no orgânico, e é perfeitamente possível, essa é a boa notícia. Os produtores vão começar pelo interesse econômico, mas com certeza a maioria dos produtores se interessa muito pelo propósito também. Tem vários produtores do sul do país que o filho não quer ser fazendeiro, que está mais preocupado em estudar em Curitiba ou em Cuiabá, onde seja, e que o produtor pode aumentar a receita da família dele plantando orgânico, respeitando o meio ambiente e que dando um impacto social e econômico muito interessante para a comunidade que ele faz parte. Marcela, você mesmo citou a Mãe Terra foi adquirida recentemente pela Unilever, uma das maiores produtoras de bens de consumo do mundo, né, de alimentos processados. Como é que você vê a participação desses grupos na estruturação de cadeia? Você acha que essa aquisição demonstra, primeiro, uma pressão do consumidor em busca desse tipo de produto? E segundo, a visão de que essa é uma tendência que vai tirar o orgânico do nicho e levar para o mainstream, digamos assim, para o grande consumo? Sim, né, eu acredito, eu digo Mãe Terra, né, que o orgânico ele é sim uma grande tendência no mundo, né? Acho que o Brasil está começando, lá fora já começou faz tempo, né? Então, sim, é um projeto com a intenção de ir mais para o mainstream, nesse sentido. E a gente, assim, realmente é muito recente, né, essa aquisição, e no começo foi um grande desafio, até como a gente falou lá atrás, né, nasce de um propósito, às vezes de, né, uma ideologia muito forte. Então a gente tem muitos seguidores, muitos ativistas, quase que dentro de uma religião Mãe Terra, né? Isso para o bem e para o mal, acho que tem super sua beleza, é válido, é necessário, né? E por outro lado é o nosso grande desafio justamente da gente pensar agora nesse novo projeto, mantendo a filosofia, os princípios da Mãe Terra, que sim, isso é o que foi acordado justamente porque esse é o valor da Mãe Terra, né? Então, as grandes empresas, né, assim como ela adquiriu a Unilever, a Mãe Terra, ela já adquiriu várias Mãe Terras pelo mundo afora, né, e tem feito este movimento que vai muito em linha, justamente confirmando o quão tendência é esse mercado, um segmento que aborda, né, um projeto de
no caso de produtos de pronto consumo, mas que tem uma responsabilidade de um impacto socioambiental agregado, né? Marcelo, pegando esse mesmo ponto que eu provoquei aqui a Marcela, eu gostaria de saber também em relação a sair do nicho, um ponto fundamental nesse processo é a questão de preço ao consumidor, né? O produto orgânico é reconhecidamente mais caro, e até em função dos custos de produção, que são mais complexos, tem mais mão de obra envolvida em geral, né, porque não é tão mecanizado. Como é que se resolve essa equação? Quer dizer, quando é que esses produtos, para chegarem ao mercado em condição de competir, vão chegar em condição de competir com preço, com o convencional? A boa notícia é que já tem gente fazendo muita coisa que consegue competir com custo, né, em convencional, né? Então, essa comparação de custo e eficiência produtiva, já tem bastante gente fazendo coisa interessante. Tem um caminho muito grande pela frente ainda, tem muito desenvolvimento de tecnologia, de sistematização para ser feito, né? A gente conhece pouco e o nosso sistema ele vem sendo pensado até hoje para uma estrutura, né, para um pensamento, né? Então, para dar um exemplo bem simples, né? A gente pensa muito, por exemplo, na questão de sombreamento, né? Quando a gente olha a evolução genética das espécies, a gente sempre pensa na iluminação e na quantidade de luz, né? E toda a nossa evolução de todas as espécies que a gente vem fazendo arbóreas até agora tem uma preocupação muito grande com a questão da luz, né? Quando você começa a criar coisas dentro de um ambiente de floresta, né? Quando a gente entra falando bem superficialmente aqui sobre a agricultura regenerativa, que envolve você tentar recriar um pouco desse ambiente de floresta, você começa a ter uma incidência menor de luminosidade. Só que a gente não tem uma história de desenvolvimento genético de espécies que está orientado a plantas em regime de sombreamento, né? Então tem um caminho grande de tecnologia que a gente vai precisar avançar pela frente aí. Mas a boa notícia é que, de fato, já tem gente conseguindo resultados, inclusive, melhores do que o convencional. Rodrigo... Desculpa, só para, né, falando muito nessa questão de democratização, a visão da Mãe Terra é justamente democratizar o acesso de produtos naturais e orgânicos no Brasil, né? E a gente... vem, claro que com um super desafio, e é meio que o CERN até para a equipe de P&D hoje, para a gente desenvolver um produto, a gente faz um caminho inverso, né? Quanto que é esse produto, um paralelo convencional no mercado? Quanto a gente consegue chegar? Então tem projetos que são incríveis, lindos, que vão para a gaveta, porque vai chegar no PDV com um preço muito fora dentro dessa busca de democratização. E a Mãe Terra, em linha com isso, a gente conseguiu lançar, que é um snack, que é o Tribus orgânico, que tem a parceria com a companhia aérea, né, com a Gol, a R$ 1,99. Então, a gente está falando de um snack integral, orgânico, 100% natural, sem nenhum aditivo químico, conservante, corante, aroma artificial, a R$ 1,99. Né? Então, eu acho que é ainda mais caro, tem grandes desafios, mas uma coisa que eu sempre defendo também, eu acho que não é o projeto que envolve sustentabilidade, meio ambiente, que é caro. O problema são os projetos não sustentáveis que estão muito baratos e não têm os seus preços, né, os valores das externalizações envolvidos, né? Então, acho que além da gente desenvolver tecnologia, tentar buscar o melhor preço, a melhor forma produtiva para poder rentabilizar e deixar um produto mais barato, eu acho que, em paralelo, também é necessário justamente esse caminho de responsabilidade no sistema econômico como um todo e produtivo, enquanto meio ambiente, para a gente poder equiparar e aí realmente poder comparar de uma forma justa, né? Rodrigo, em cima dessa questão, você acaba de voltar dos Estados Unidos, como você mesmo contou, no maior evento, no maior fórum lá de debate sobre agricultura orgânica. Qual é a tendência que você acha em termos dos produtos ocuparem espaço no varejo, do consumidor? Quer dizer, lá há operações grandes nos Estados Unidos, que hoje muito maiores do que aqui, já fornecendo produtos orgânicos, né? Você acha que eles vão ser competitivos em curto espaço de tempo, em relação ao convencional?
Eu acho que o mercado de orgânicos para comida vai continuar sendo um mercado premium por muitos anos. E a razão é simples, é supply e demand, é oferta e demanda. A oferta de matéria-prima para a produção de proteína animal no mundo, para falar só dos Estados Unidos, de números que a gente estava discutindo ontem em St. Louis, se a conversão continuar na mesma velocidade, crescendo cerca de 20% ao ano, nos Estados Unidos, de produtores convencionais para orgânicos, produção de milho e soja, que é usado como base da ração para frango, porcos e gado, eles só vão conseguir chegar no fornecimento de ração animal para o que tem de demanda hoje, sem considerar nenhum crescimento, em 2035. Ou seja, esse não é um mercado, considerando que a população mundial está cada vez mais consumindo proteína animal, e a proteína animal, para ser orgânica, precisa de ração, precisa de soja e milho, 100% certificado orgânicos. Isso vai continuar sendo um produto premium, mas como a Marcela falou, esse prêmio sobre a mercadoria comum, ordinária, ele já vem caindo nos últimos 10 anos. A soja, por exemplo, orgânica, caiu cerca de 15% nos últimos 5 anos. O prêmio em relação à soja comum. A mesma coisa aconteceu com o milho e com o trigo. Eu ainda acredito que isso vai continuar sendo um mercado de prêmio, o que é ótimo, porque tem espaço para todo mundo. Tem muitos países do mundo que as pessoas não estão preocupadas como a agricultura é feita e simplesmente em comer. A gente tem que respeitar isso também. Isso também faz parte do pilar de respeito social e meio ambiente. Ninguém pode simplesmente exigir que a produção orgânica seja a única do mundo. Não é isso que ninguém se propõe. Mas, obviamente, o orgânico, o que é, né, no final das contas? É o equilíbrio do meio ambiente, é voltar às origens. As árvores, elas nasciam naturalmente antigamente. Ninguém ia lá, ficava colocando nitrogênio. Ninguém ia lá ficar colocando nitrogênio, fertilizante, químico. A agricultura, no início dos tempos, é a atividade mais antiga da história da humanidade, ela era orgânica. A gente está voltando às origens, isso não tem absolutamente nada de negativo. O meu está funcionando. Voltou? Acho que voltou. Então, só para finalizar, é um mercado premium, vai continuar sendo. Mas, obviamente, é uma questão de oferta e demanda. A oferta vai crescer muito e o preço vai acabar se ajustando como qualquer outro setor. Bom, a gente tem agora um tempo aí para algumas perguntas da plateia. Está aberto lá no fundo. Lá, Ana, será que a gente consegue fazer uma pergunta lá no fundo? Lá atrás. Para quem? Você pode, por gentileza, levantar? Ele vai filmar. Gustavo, do Sebrae Nacional. Né? Queria saber se a Toca e a Mãe Terra, vocês têm algum trabalho com esse fornecedor de preparação para o fornecimento para vocês, né? Nesse convencimento do produtor rural de orgânico, se vocês têm na política corporativa algum tipo de investimento, desembolso, né? E o porquê que eu pergunto isso? O Sebrae, a gente tem interesse em aproximação de grandes empresas para trabalhar essas cadeias de valores, cadeias de fornecimento. Então, mas para saber como é que a gente pode interagir e trabalhar junto esse mercado, que é um mercado de nicho, como já foi colocado. Sim, né, a gente tem até inclusive um protocolo que a gente fala que é uma política comercial diferenciada, que a gente chama que é o manual do pequeno produtor / fornecedor, e espero que não seja mais o pequeno, né, seja do grande. E sim, né, acho que muito para a gente desenvolver, até não só na questão dos orgânicos, mas também indo pro um pouco que também é um grande desafio e que está muito em linha, que são os produtos da biodiversidade brasileira. Então, quando a gente fala, a gente tem trabalhado com castanha de barulho, curi, mesocarpo de babaçu, são cooperativas, às vezes cooperativa do Xingu, extrativismo indígena, são projetos que envolvem muito, justamente, acho que esse trabalho quase que a 4 mãos, né? Seja num sentido não só financeiro, política diferenciada, mas também na parte técnica de desenvolvimento. Gustavo, no caso da Toca também, a gente trabalha próximo dos nossos fornecedores, né? Como eu falei, tem um trabalho de aprimoramento muito grande ali. E tem uma outra coisa que eu acho que no nosso caso também pesa positivamente, que é a nossa orientação ela é muito de inovação aberta, né? Então a gente não trabalha com segredos industriais, a gente tem essa cabeça de democratização, de errar junto, acertar junto. A parceria com o Sebrae é super bem-vinda, então se quiser depois a gente pode falar um pouquinho mais a respeito.
Boa tarde a todos. Eu trabalho no setor de etanol e uma questão que nos intriga profundamente é que tem esse número mágico, 70% o custo do etanol não pode ser superior a 70% do custo da gasolina. Quando chega em 68%, as pessoas já mudam para a gasolina. Em Mato Grosso hoje o etanol representa 60% do custo da gasolina e ainda assim muitas pessoas continuam colocando gasolina, apesar de a gente tentar mostrar que, além dos aspectos econômicos, tem os aspectos ambientais, 80% de redução dos combustíveis fósseis. Então, a minha pergunta é, qual é o impacto da economia como um todo e, mais ainda, da educação, do conhecimento, no consumo de transgênicos e na possibilidade dele se desenvolver economicamente? Bom, no caso dos transgênicos, tem um movimento enorme no mercado americano e europeu, especialmente o norte da Europa, que historicamente, muitos países, especialmente Escandinávia, é proibido importar transgênicos. São os maiores fornecedores para grandes empresas como Unilever, como Nestlé, para tudo que é base de comida para criança, até para pet food, tem que ser 100% não transgênico. A questão educacional e cultural, na minha visão, ela vai ser menos importante no caso da adoção dos orgânicos, porque a geração Z, que vem depois dos millennials, né, que são as pessoas nascidas depois de 98, tem uma pesquisa recente que mostra que 68% deles, são os mais jovens, se consideram de alguma forma envolvidos com comida. Ou seja, ou eles gostam de cozinhar, ou eles participam na decisão do que a família vai comer e comprar. Isso tem um impacto enorme, porque todos nós estamos fazendo, porque é isso que está junto com a mãe, a dona de casa, que não quer dar para o bebê dela nada que não seja orgânico. Foi isso que liderou nos Estados Unidos e na Alemanha o crescimento de consumo de produtos orgânicos nos últimos 15 anos. É a dona de casa que não quer dar transgênico porque não sabe se o filho dela vai ter problema ou não, e quer dar comida orgânica porque tem esse valor percebido de amigo do meio ambiente e mais saudável. Então, do ponto de vista cultural e educacional, eu não acho que isso vai ser um problema, porque eu acho que isso já está embutido nas novas gerações. E no caso de transgênicos, tem um movimento voltando também aos não transgênicos nos Estados Unidos. Os produtores rurais, até porque, como o Marcelo disse, por uma questão econômica, os transgênicos já não produzem mais do que os não transgênicos, que era o mote de quando se lançou a semente transgênica de soja e milho, você vai ter menos trabalho e vai produzir mais, portanto você vai ter um resultado melhor. Não é mais o caso. Em Mato Grosso tem grandes produtores que também estão voltando para o não transgênico, primeiro porque tem um prêmio e segundo porque a produtividade é a mesma, ou maior. Você falou sobre que já é possível vender a commodity sem se misturar. Isso não ficou muito claro para mim. Como que isso é possível, já que ou a venda é direta para o mercado, quais são os mercados que compram, quais são os países que já se preocupam em comprar essa produção, e se a sua produção já é 100% não transgênica? Não, ainda não é, mas vai ser a partir de já. Nossa decisão é de não produzir nada transgênico nas nossas fazendas e nem comprar nada transgênico, porque além das nossas fazendas nós temos uma empresa de supply chain, que antigamente chamava trading, não pode mais chamar de trading, porque senão o produtor acha que a gente vai especular em cima da mercadoria dele, e não é isso que a gente vai fazer. 100% não transgênico e orgânico. Isso no caso das nossas fazendas e da originação, fomentando a produção orgânica com produtores em cooperativas no sul e em outras regiões do centro-oeste brasileiro. Como é que é possível fazer isso? Da mesma forma que a gente faz no não transgênico. Tem que ser totalmente segregado, todos os elos da cadeia logística têm que ser totalmente limpos e certificados da semente, no início, antes da produção, pré-porteira, durante a produção, com testes inclusive nas folhas, até a entrega para o consumidor final em qualquer lugar do mundo. Como é que funciona isso na prática hoje em dia? 100% é armazenado ou em armazéns que não recebem nenhum outro tipo de mercadoria,
e pode ser silo bag, que são sacos grandes, não sei se você já viu isso, cabe até 200 toneladas de soja, ou em armazéns que não recebem o tipo de mercadoria, vagões, que no Brasil é muito complicado porque as ferrovias são muito limitadas, caminhões totalmente dedicados àquela mercadoria especificamente, com lacres em cada um deles, e a gente está desenvolvendo junto com a IBM, que eu queria até agradecer a presença do André da IBM que está aqui, um sistema de rastreabilidade totalmente certificado digitalmente, para que o consumidor final em qualquer lugar do mundo, respondendo a sua outra pergunta, Estados Unidos e Norte da Europa são os maiores compradores, junto com o Japão, de mercadorias orgânicas. Essa certificação e rastreabilidade, a gente está desenvolvendo junto com a IBM, visa justamente dar transparência em qualquer momento da cadeia, que é o maior desafio. Continuando, depois que você traz os caminhões, você chega no porto, você estufa num container, cabe até 25 toneladas de soja em cada container, também lacrado e certificado por uma empresa independente, e esse container vai até o país de destino do consumidor final, onde ele também é certificado na chegada. Então tem uma rastreabilidade da semente até a chegada. Olá, boa tarde. Meu nome é Joaquim, eu sou gestor da Nutrilite. Nós temos também a maior produção de vitamina C em pó natural do mundo lá no Ceará, a base da cerola, tudo orgânico também. A gente tem lá, além da nossa produção, também a gente tem mais de 100 parceiros. E aí, basicamente, duas perguntas, né? Uma em relação a... Porque lá a gente tem nossos parceiros, eles estão alinhados com nossos propósitos em relação aos orgânicos, só que eles dependem de nós, que somos uma indústria, né? Então, a gente às vezes fica triste de ver que eles estão lá engajados, estão alinhados ao propósito, porém, na hora que eles produzem uma outra cultura que não seja cerola, que tem a indústria alinhada, eles não conseguem vender, ou quando vendem como convencional, né, a preço fora do mercado, não consegue esse prêmio. Então, assim, como é que vocês estão pensando nessa questão em relação a trabalhar em toda a cadeia, né, para ajudar o produtor, para poder conseguir também realmente ter esse posicionamento? E outro, também em relação à legislação, a gente tem muitos gaps ali, muitas lacunas na legislação. A legislação é muito boa, né, depois que antigamente não tínhamos, hoje nós temos, mas a gente vem dar um desalinhamento com relação a, principalmente a europeia, a americana e a brasileira. Quando você vai trabalhar com exportação, você tem que estar alinhado com essas normas, então você tem que estar bem antenado, e muitas das vezes a gente percebe que a nossa legislação, ela às vezes é até mais exigente do que as de fora em alguns aspectos, frouxa em alguns, mas mais exigente em outros, e a gente não tem, assim, vamos dizer, um suporte do próprio Ministério, que é o que regula ali. As certificadoras tentam até ajudar a gente, mas muitas das vezes o próprio Ministério, a questão técnica mesmo, não consegue. A gente tem algumas restrições técnicas que acaba que a gente não consegue usar um insumo, uma solução tecnológica que lá fora já é usado, e acaba a gente não tem tanta oferta de insumos e soluções. E saber também se vocês estão alinhados com a IFOAM, se a IFOAM tem ajudado em algum desses movimentos que vocês estão participando aí, né, no crescimento de orgânicos. Da minha parte, em relação aos produtores que você perguntou, o nosso modelo de negócio prevê compartilhar o prêmio que a mercadoria tem no mercado. A gente tem, isso faz parte do propósito que a gente criou, que originou o foco em orgânicos e não transgênicos, é que o produtor ganhe junto conosco na construção da cadeia e no fornecimento para os consumidores de proteína animal que demandam a mercadoria orgânica para a ração. Então, na nossa forma de ver, com base nos nossos valores, a gente quer dividir esse prêmio do orgânico com os produtores. Joaquim, eu acho que a minha resposta para as tuas duas perguntas ela é similar. Eu acredito muito na tecnologia e no papel da tecnologia para resolver esses dois problemas, esses dois desafios, vamos colocar assim, né? Quando a gente fala de aproximar o mercado produtor do mercado consumidor, isso sem dúvida alguma vai passar pela tecnologia, quer a gente goste, quer não. O movimento da Amazon com Whole Foods nos Estados Unidos é um claro exemplo disso, né? E isso vai continuar acontecendo. Esse caminho de aproximação ele é inevitável, né, e bem-vindo do ponto de vista do produtor. Porque o produtor ele também quer saber o que ele deve fazer, né? O que eu consigo produzir que vai ter resultado e que vai me fazer prosperar, né? E essa informação hoje ela é meio perdida, né? Você não sabe direito, ela está no meio do caminho ali, tem alguém que fala. Então, se você tiver a tecnologia ajudando a juntar esse mercado consumidor e orientar o mercado produtor, né, no caso, acho que isso vai ajudar bastante. E a certificação, na minha opinião, também passa pelo mesmo caminho. Os processos de certificação
por inspeção normal, que você vai lá e fala, e assina um papelzinho e fala. Isso tem que ser aprimorado bastante com o uso da tecnologia, com rastreabilidade, que hoje já está evoluindo de uma forma tão grande, que vai permitir às pessoas, né, ao consumidor final, ter acesso à informação de rastreabilidade daquilo que ele está consumindo. Então, minha resposta para a tua pergunta é tecnologia. Boa tarde, Humberto, eu sou do Senar. O Senar do Sistema S é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Sou do estado da Bahia e nós temos um trabalho bastante interessante com os pequenos produtores nas mais diversas cadeias produtivas lá no estado, atendendo mais de 4.000 pequenos produtores, levando exatamente a coisa que é fundamental, que a gente ainda vê um fosso muito grande entre os produtores de ponta e os pequenos produtores das CIS do Nordeste, que é capacitação, qualificação, inovação tecnológica e principalmente assistência técnica e extensão rural. Aí vem a pergunta, nós estamos exatamente sendo demandados pela formação de um programa que nós chamamos lá ProSenar, que já temos em outras cadeias produtivas, de orgânicos. E nós ainda não temos essa expertise. E a pergunta minha é exatamente essa. Vocês têm algum modelo que a gente possa implantar nessas pequenas propriedades que estão começando esse trabalho para servir de norte, que a gente possa implantar isso dentro do estado e dentro desses produtores que estão ávidos por esse tipo de conhecimento? Falando pela Fazenda, a gente tem trabalhos nesse sentido, a gente trabalha com o pequeno agricultor, né? A gente tem a preocupação de transportar o nosso conhecimento para o pequeno agricultor. Existe uma simbiose muito grande entre o que você produz, o que você desenvolve para larga escala e como que você consegue aproveitar isso para o pequeno produtor. A gente já faz isso, né? Então, se você quiser também, Humberto, depois a gente pode falar e com o maior prazer te apresento um pouco do que a gente tem feito. No nosso caso, com os nossos produtores, as cooperativas que eu mencionei, a gente está construindo isso. Como eu disse, a gente trouxe uma equipe de agrônomos e biólogos, trouxe um agrônomo, Douglas Schoenemann, que está aqui também, do Rio Grande do Sul, que foi responsável pelo plantio de mais de 3.000 hectares de soja. A gente está justamente finalizando esse protocolo com base no prêmio que eu mencionei, que é um incentivo econômico, e toda a assistência técnica e suporte que vai levar à educação e ao incentivo para que o produtor rural se interesse pela agricultura orgânica como alternativa para qualquer outro tipo de agricultura. E nesse sentido, uma parceria com o Senar faz muito sentido. Eu discuti a mesma coisa com o Otávio Celidônio, que é o superintendente do Senar em Mato Grosso, em Cuiabá, e a gente está desenvolvendo algo com eles também, né, em linha com o que você mencionou, Humberto. A gente tem todo o interesse em conversar, com certeza. Até a gente tem aberto um diálogo justamente com o governo da Bahia, com alguns projetos, porque realmente vocês têm um trabalho super bonito dentro da cadeia, né, até com projetos vinculados ao Banco Mundial, enfim. Então a gente está, até recebeu, né, algumas cooperativas e alguns órgãos na Mãe Terra recentemente, muito, né, em prol desse diálogo. A gente não tem essa expertise que, por exemplo, a Datoca tem, que é na atuação no campo em si, nessa tecnologia, mas a gente tem muito essa abertura e é isso que a gente tem focado, que é na parte beneficiamento, né? Então, pós-plantio e como transformar isso num produto acabado que a gente consiga adquirir e fazer disso um negócio, né? Então, com certeza a gente tem essa abertura. Obrigado. Meu nome é João Cláudio, eu sou da Confidência Engenharia de Avaliações e Perícias. Eu queria saber a produtividade comparada do sistema convencional para o sistema de agrofloresta e para o sistema orgânico de substituição de insumos. Vocês poderiam comparar e ver, por exemplo, qual a quantidade de área que eu necessitaria mais, né, de desmatar para suprir essas necessidades de produção. No caso de grãos, desculpa, não escutei seu nome. João Cláudio. No caso de grãos, esse foi um dos grandes temas de discussão nesse seminário que eu estava nos Estados Unidos nos últimos 2 dias. A produtividade após o 3º ano para produtores de soja e milho, ou seja, depois que o meio ambiente é reequilibrado para a produção orgânica, sem utilização de químicos, ela é igual ou superior. Esse é um mito que existe no mundo inteiro, não é só aqui. A gente também estava em um congresso na Europa há 45 dias e a discussão era sobre custo mais alto, produtividade mais baixa, no caso de soja e milho. Isso é um mito e a Exalc,
que pouca gente sabe, mas a Exalc é a 5ª universidade mais importante do planeta em agricultura. É uma joia que a gente tem no Brasil que é muito pouco aproveitada na minha visão. A Exalc tem dados sobre agricultura orgânica em escala desde o fim dos anos 70. E o sucesso de produtividade de custo baixo, no caso de soja e milho, é escandaloso, é estupendo. Mais uma razão porque o Brasil pode se posicionar como líder na produção para a ração animal e para a agricultura orgânica. Acho que a parte ruim da história é que não existe um número mágico para todo mundo, né? Isso varia muito. Mas para te dar 2 exemplos práticos, dentro da toca a gente tem áreas de milho onde a gente tem uma produtividade até superior ao convencional, né? Então a gente já consegue atingir esse tipo de produtividade hoje. E para falar de um outro exemplo que está bem pertinho da gente, que talvez você conheça, que é o Leontino Balbo, da Native. A Native hoje tem uma produtividade em cana bastante superior à cana convencional, trabalhando em regime orgânico, regenerativo. Então é possível, né? É possível. Bem, Joaquim Guilherme, eu sou presidente da OCB, SESCOP, OCB de Goiás. OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras e o SESCOP é o S do Sistema Cooperativo, assim como o Senai, o Senado, o SEBRAE e o SESCOP. A minha pergunta é o seguinte: na proporção que cresce o orgânico, deverá crescer também os fabricantes ou os produtores de insumos para orgânicos. E um dos grandes insumos para a agricultura é o adubo. Como é que vocês veem, se vocês têm experiência e conhecem as experiências com rochagem? Tem futuro a rochagem? O que vocês têm de utilização de rochagem em substituição ao adubo químico? Eu pessoalmente, graças a Deus, não sou agrônomo, não tive essa capacidade, então fiz só administração. Mas a gente escuta falar muito de rochagem, faz parte do protocolo que a gente está desenvolvendo como suporte técnico para os produtores. É uma tendência, mas eu ainda não posso te dar uma resposta definitiva sobre isso, do ponto de vista técnico. Faz parte do que a gente está desenvolvendo e discutindo com os produtores. É muito utilizado para a agricultura orgânica americana e europeia, que tem um perfil diferente da agricultura tropical, obviamente. É uma tendência, mas eu ainda não tenho uma resposta definitiva sobre isso. Na mesma página, também não tem uma resposta, mas o que eu posso te dizer é que a gente tem visitado muitos produtores e a gente já tem visto isso na prática sendo experimentado e com volume no Brasil, né? Bom, nosso tempo esgotou. Gostaria de agradecer a todos pela presença, agradecer a Marcela, Marcelo, Rodrigo pela disposição de estar aqui com a gente, dividindo conhecimento e trazendo esclarecimentos aí sobre esse tema que é tão palpitante. Logo mais às 16 horas temos um novo painel aqui, discutindo um pouco de comunicação no agronegócio. Temos uma pesquisa exclusiva sobre a percepção do agro na cidade que nós vamos falar aqui. Até logo mais. Obrigado.